trabalhar como afiliado, trabalhar como produtor, lançando o seu próprio produto, ou trabalhar como coprodutor. Nesse vídeo eu vou dar mais detalhes e falar um pouquinho mais sobre isso. Fala, meus jovens, aqui é o Marcelo Távora e nesse vídeo eu vou falar o que é melhor para você trabalhar, se é como afiliado, como produtor ou como coprodutor. Também vou responder algumas perguntas que a galera tem feito pra mim lá no meu Instagram, no box de pergunta que eu abro no Stories. Então, se você não me segue no Instagram, vai lá e me segue, que eu tenho respondido muita gente por lá e às vezes eu consigo responder também a sua pergunta. E antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, lembra de se inscrever no canal, deixar o sininho, deixar o joinha. E se você tá inscrito, cara, deixa o joinha aí, deixa o like. Larga de ser pão duro de like, velho. A galera fica pão durando like. Não seja o pão duro do like. Vai lá, deixa um likezinho aí e deixa um comentário falando sobre quais vídeos você gostaria de ver, quais são as principais dúvidas que você tem aqui no canal. Deixa eu deixar o WhatsApp aqui no mudo, né? Nesse vídeo eu vou responder essas perguntas e vou responder mais algumas questões que eu tenho recebido. Ah, e detalhe importante, se você também quer aprender a fazer suas primeiras vendas, eu tenho um curso gratuito ensinando passo a passo de como que eu usei duas ferramentas para conseguir fazer minhas primeiras vendas como afiliado. O link tá aqui na descrição. E vamos às perguntas, né? Muita gente está interessada em trabalhar como coprodutor e essa pergunta apareceu e eu vou responder ela logo de cara. O que é melhor? Trabalhar como afiliado, como coprodutor ou como produtor? E o que eu vou te falar é o seguinte, são coisas diferentes que envolvem responsabilidades diferentes, atividades diferentes e que muitas vezes são para perfis de pessoas diferentes. Por exemplo, né, afiliado. Cara, você que tá aí, provavelmente você sabe o que um afiliado faz. O afiliado, ele é um representante comercial online. Então, o que o afiliado faz? Ele pega, ele divulga um determinado produto ou um determinado serviço de alguém e para cada venda que é feita, o afiliado recebe um comissionamento. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre o mercado de afiliados, que eu falo que o mercado de afiliado, a galera acha que o mercado de afiliado é só trabalhar com Hotmart, Monetize, Eduze e etc. Cara, tem como você ser afiliado de hotel, tem como você ser afiliado de companhia aérea, tem como você ser afiliado de dentista lá nos Estados Unidos. Afiliado nada mais é do que uma pessoa que é comissionada por divulgar um determinado produto ou serviço, né? Um representante comercial online. Só que a grande vantagem de você ser afiliado é que você não assume responsabilidade com ninguém. É o seguinte, cara, você tá vendendo, se você quiser parar de vender, não tem problema. Hoje eu poderia estar vendendo um produto X, tô vendendo ele, e se de repente aparece um produto Y que eu acho que é melhor, eu troco e começo a divulgar o produto Y. Cara, você não tem nenhuma responsabilidade, né? Você tem muito mais liberdade, você tem muito mais... você pode mudar de forma muito mais rápida e muito mais fácil. Porque, cara, cansei do produto X, vou divulgar o produto Y. Acabou. Cara, cansei, quero vender coquinho na praia, agora eu vou vender minha arte lá na praia, cansei de tudo. Cara, tudo bem, você pega e vai, pausa tudo que você está fazendo e vai vender coquinho na praia, não tem problema nenhum. Então, afiliado, você tem muito mais liberdade. Quando você vai trabalhar como coprodutor ou como produtor, você começa a ter mais responsabilidades com outras pessoas. Por exemplo, quando você é produtor, quando você produz o curso e vende o curso, cara, você tem responsabilidade com seus alunos, sacou? Você tem responsabilidade com suporte. Você tem que ter uma equipe, muitas vezes, para te ajudar a tratar essas pessoas, a trabalhar com esses alunos, porque essas pessoas efetivamente te pagaram para você estar ali oferecendo aquele curso. Então, você precisa ter esse compromisso com os alunos, você precisa ter compromisso de entregar aquilo que foi prometido, porque as pessoas efetivamente pagaram. Obviamente, você tende a ter uma receita maior como produtor do que como afiliado. Por quê? Porque se você é um produtor bom, você está fazendo um trabalho legal e às vezes você trabalha como afiliado, você consegue ter receita mais alta. Mas em compensação, você tem muito mais custo, né? Então, se você vai trabalhar um programa de afiliados, se você quiser que seu programa de afiliados funcione, você tem que dar suporte para esses afiliados. Exemplo, hoje eu tenho o Thiago, né, que está me ajudando a compor toda a parte estratégica, ele está me ajudando também com suporte de afiliados. Você tem que ter suporte de alunos. Então, hoje eu tenho 3 pessoas, tem uma pessoa
pessoa que já está full time, tem outras que eu estou treinando para me ajudar a dar suporte para aluno. Além de eu ter responsabilidade com os meus alunos, eu tenho responsabilidade de pagar essas pessoas que trabalham comigo. Marcelo, mas dá mais dinheiro? Cara, para mim, no caso, sim, mas envolve também essas outras responsabilidades a mais e que muita gente não quer ter. A responsabilidade de você contratar, a responsabilidade de você treinar, a responsabilidade de você virar efetivamente um empresário, você ter pessoas abaixo de você para você coordenar e você treinar. E o coprodutor tem exatamente esse mesmo perfil. Qual que é a grande diferença do coprodutor para o afiliado? O afiliado, ele tem aquela questão de, cara, eu vou subir uma campanha aqui, setar essa campanha, meter o play nessa campanha, se ela vender, ótimo, se ela não vender, é mais ou menos isso. Pô, o afiliado pode perder dinheiro? Pode, mas ele não tem compromisso de fazer com que aquela campanha funcione, a não ser com ele mesmo. Quando você começa a trabalhar como coprodutor, e o que é o coprodutor? Coprodutor é basicamente aquela pessoa que ajuda um determinado produtor a aumentar as receitas que ele tem. Marcelo, mas o afiliado também não faz isso? Faz, só que o coprodutor tem uma relação com o dono do curso, com o especialista. E o que isso significa? Que o Ai, caralho, meti o dedo no meu olho. Ai, caralho, meti o dedo no meu olho. Ai, caralho, meti o dedo no meu olho. Só que qual que é a diferença? O que o coprodutor faz? Ele ajuda também na parte estratégica. Um coprodutor, ele pode fazer tráfego, só que quando ele vai fazer tráfego, ele não vai usar uma página genérica, ele vai ter acesso ao canal do YouTube do Expert, ele vai ter acesso ao Instagram do Expert, ele vai poder escrever um e-mail com o remetente do Expert, ou seja, ele vai poder falar como Expert e outra, ele também vai ser remunerado pela venda dos afiliados. Então o coprodutor ele ganha com afiliado ou sem afiliado. Obviamente, Marcelo, um coprodutor pode ganhar mais dinheiro que um afiliado? Pode. Por quê? Porque quando você trabalha como coprodutor, você pode trabalhar com um especialista e se você não quiser aparecer, não tem problema nenhum. Né? Então, porque o afiliado, quem são os afiliados que muitas vezes ganham mais grana? São os afiliados que têm produzido conteúdo. Tem como ganhar grana sem produzir conteúdo? Tem como você ganhar grana, tem como você ter um faturamento legal. Mas a galera que produz geralmente fatura mais do que a galera que não produz. E quando você trabalha como coprodutor, você mata essa necessidade de aparecer. Por quê? Porque você tá lá em parceria com alguém que está disposto a gravar vídeo no YouTube, alguém que está disposto a gravar vídeo para o curso, que está disposto a produzir conteúdo para Instagram. E o que faz um coprodutor, Marcelo? Cara, o coprodutor, igual eu falei, ele é alguém que ajuda o expert a aumentar resultado. Eu posso ser coprodutor trabalhando só com tráfego? Pode. Eu posso ser coprodutor trabalhando só com copy? Pode. Eu posso ser coprodutor fazendo só edição de vídeo? Pode. Basicamente, o coprodutor é aquela figura que vai receber um percentual sobre cada venda que é feita e que efetivamente ajuda o negócio do expert a crescer. Como que eu comecei trabalhando com coprodução? Eu assumi praticamente tudo. Eu criava página, eu operava ferramenta de e-mail, eu criei estratégia, eu fazia tráfego, eu fazia as copies e eu ainda ajudei no suporte. E isso tudo, na época, por 5%. Eu peguei 5% do valor do lançamento. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi um lançamento que faturou muito, faturou mais de 2 milhões de reais, foram 3 meses, quase 4 meses de trabalho que eu fiz. Foi um lançamento que faturou mais de 2 milhões de reais, 2 milhões e 700 para ser mais exato. Eu peguei 5% sobre o valor do lançamento e como eu fiz um pouco disso tudo sozinho, eu não tinha experiência com nada, tá? A única coisa que eu sabia fazer era tráfego, e olhando para trás eu ainda era ruim de tráfego, tá? Hoje eu sou muito melhor do que eu era nessa época, sou em 2017. Isso daí foi uma das melhores coisas que aconteceu, por quê? Porque eu aprendi um pouquinho de tudo. Eu aprendi o básico de copy, eu aprendi um pouco de tráfego, eu aprendi um pouquinho na hora de criar página, eu aprendi um pouquinho na hora de escrever e-mail, operar a ferramenta de e-mail. Isso tudo me ajudou pra cacete a conseguir fazer lançamentos maiores, porque eu tinha uma noção sobre o todo. Você não precisa
fazer tudo, mas o que eu consigo te garantir é você sozinho, se você tiver um mínimo de boa vontade e um mínimo de curiosidade para conseguir estudar, você consegue tocar um lançamento como coprodutor totalmente sozinho, pegando toda a área de marketing. Mas onde que tá a grande desvantagem de você ser coprodutor? Cara, você tem compromisso com aquela pessoa. Então, quando você fecha um contrato com um expert, cara, você acabou de assumir uma responsabilidade com ele também. E muitas vezes você tem que ajudar o expert na responsabilidade com o aluno. Porque se o expert não consegue lançar mais, por quê? Porque o suporte dele explodiu, você tem que dar uma ajuda para ele, por quê? Porque o coprodutor só ganha em cima de receita. Se tá sem lançar, você tá sem receber. Então você acaba que vira, a tendência de um coprodutor no médio prazo é acabar virando sócio do expert, né? Você entrar no business, no negócio junto com ele. E muita gente me pergunta, Marcelo, você me falou que eu consigo fazer um lançamento sozinho. O que eu preciso para fazer um lançamento sozinho? Cara, você precisa de algumas ferramentas super simples. E eu vou te falar, cara, o mais simples do mundo para você fazer um lançamento. Cara, anúncios no Facebook, uma página de captura, uma página de obrigado, então anúncio no Facebook, uma página de captura, uma página de obrigado. E cara, quando você cadastra um produto na Hotmart, você consegue criar até 3 páginas grátis no ClickPage. Então às vezes você nem precisa comprar domínio e hospedagem, você pode usar o domínio e hospedagem grátis do ClickPage com as páginas. Então, Facebook, página de captura, página de obrigado. Você precisa de uma ferramenta de e-mail. Talvez você pode começar, sei lá, com o MailChimp, que deixa até 2.000 e-mails de graça, né? Até 2.000 contatos de graça. E você também pode colocar grupo de WhatsApp para complementar a estratégia de e-mail. Com isso daí, você consegue fazer um lançamento por WhatsApp, que é um lançamento meteórico. Só que se você quiser entregar conteúdo, você pode colocar mais uma ferramenta para fazer live. Você pode usar, sei lá, o Instagram e o YouTube. Então você pode usar um Instagram e YouTube para fazer live. Então de tudo isso que eu mencionei, cara, você pode fazer um lançamento gastando dinheiro só com anúncio no Facebook. E você pode colocar pouca verba. Você está começando, vai fazer um primeiro lançamento, cara, sei lá, coloca 300, 500 reais e arrisca. Não existe uma verba mínima para você fazer um lançamento. O que está errado é você não fazer um lançamento. Se você quiser trabalhar como coprodutor, tiver um expert em mente para lançar, errado é você não lançar. Não tem um jeito certo, um jeito errado. O errado é só você ficar parado, sacou? Eu também, quando eu fiz o meu primeiro lançamento, cara, eu tava cagando de medo. Eu lembro até hoje, eu tava quando eu tava negociando com a Expert, ela já era Hotmart Black, tá? Eu nunca tinha feito um lançamento, eu nunca tinha operado a ferramenta de e-mail, eu nunca tinha feito nenhuma, eu só sabia fazer um tráfego e que hoje eu olho pra trás e era muito ruim disso. Eu tava sentado com ela, almoçando, a gente tava almoçando no restaurante aqui em BH, a gente tava na rua falando sobre um monte de coisa, falando sobre trabalho, tava eu, ela e a sócia dela, a gente tava falando sobre um monte de coisa aleatória, e naquele momento eu lembro direitinho o que tava passando na minha cabeça. Eu tava tentando o tempo inteiro arrumar uma desculpa pra eu não aceitar aquela proposta. A gente já tava negociando há um tempo, eu tava tentando arrumar uma desculpa pra eu não fazer, sabe? Eu ficava pensando, poxa, eu não sei fazer e-mail, eu não sei escrever um e-mail, eu não sei operar uma ferramenta de e-mail. Cara, e se eu fizer errado? E se der errado? Cara, eu nunca fiz tráfego para lançamento. E se eu fizer errado? E se der errado? Eu nunca fiz copy para um lançamento. E se eu fizer copy ruim? Eu nunca elaborei uma estratégia de lançamento. E se eu fizer a estratégia errada? E se eu cagar em tudo? Naquele momento eu lembro direitinho que eu pensava em tanta coisa que podia dar errado, que eu não pensava em nada que poderia dar certo, nada. Só me passava na cabeça que eu ia fracassar. Era a única coisa que passava na minha cabeça. E teve um momento, a gente tinha acabado de comer, eu contei essa história no meu stories outro dia, eu tinha acabado de comer, eu tinha acabado de pedir o prato, a gente tava esperando a sobremesa. Eu tava tenso, até hoje essa história me dá um pouco de nervosismo. Mas eu tava tenso, eu lembro só que eu respirei fundo, eu tava com adrenalina, sabe quando você vai falar aquele negócio que seu coração dispara? Eu respirei fundo, eu falo que eu tomei meus 20 segundos de coragem e falei, eu topo fazer tudo por 10%. E pronto, naquele momento não tinha mais volta. É tipo assim, eu fiz a proposta. Ela falou por 10% não dá, continuamos negociando, ela falou por 5%. E por 5% sem você investir em tráfego. Eu faço todo investimento em tráfego. Eu não queria negar,
Não porque era uma proposta ruim, porque eu sabia que o lançamento ia faturar alto e que eu ia conseguir tirar uma grana. Mas eu queria usar o percentual baixo como desculpa para negar. Eu respirei fundo, tomei meus 20 segundos de coragem de novo e falei: tá fechado. Então, voltando ao que eu tava falando, o negócio é, você não lançar é que talvez seja o maior problema. Você ter esse medo das coisas darem errado é que talvez seja o maior problema. E se você, igual eu falei, conseguir pegar aquelas ferramentas, e são ferramentas simples de serem usadas, você consegue sim fazer um lançamento. E se você não tiver grana para investir, mas a pessoa com quem você vai lançar, o cara do palco, você trabalhando dos bastidores, se o cara do palco já tem uma lista de e-mail, já tem um Instagram, já tem um YouTube, você consegue fazer um lançamento no orgânico ajudando ele a orquestrar. E é muito provável que o seu primeiro lançamento seja um dos piores que você vai fazer. A gente nunca se sente seguro em fazer as coisas até que a gente faça a primeira vez. E toda vez que a gente assume responsabilidade com alguém, no caso de um lançamento, trabalhar com expert, a gente está assumindo a responsabilidade com expert, a gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de dar errado, a gente tem medo de ter que se justificar. O medo do fracasso é normal. Por quê? Porque se a gente fracassa, as pessoas vão julgar a gente. E isso é normal. E sabe como é que você faz para resolver isso? Vai com medo mesmo. O meu medo nunca acabou. Não teve um dia que eu acordei e me senti pronto para fazer um lançamento. Eu simplesmente fui com medo mesmo. Eu tive aqueles meus 20 segundos de coragem, respirei fundo e topei. E depois que eu topei, não tinha mais volta, eu tinha que entregar. E foi basicamente isso que eu fiz, foi basicamente isso que eu fiz a vida inteira. Né? Igual eu tenho falado nos vídeos, eu sou um cara preguiçoso, eu sou um cara procrastinador. Qual que talvez seja a minha grande vantagem, meu superpoder? Eu acho que é esses 20 segundos de coragem. É topar fazer uma coisa que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. E a partir do momento que eu faço isso, eu me coloco numa posição que, como só eu tô fazendo, ou eu e pouquíssimas pessoas estão fazendo, eu não tenho muita concorrência. Então fica muito mais fácil. Então, mesmo eu sendo um preguiçoso procrastinador, eu acabo conseguindo me diferenciar pela coragem. Não pela produtividade, não pela minha capacidade técnica de execução. Simplesmente pela coragem de fazer uma coisa que a maioria das pessoas tem medo. Eu acho que é esse o meu superpoder. Eu sempre tive medo de aparecer, sempre tive medo de julgamento. Até hoje eu tenho medo de julgamento, até hoje eu sou uma pessoa tímida. Então o que você precisa para fazer o lançamento, cara? O que é fundamental é coragem. É coragem, é você simplesmente saber que o tempo todo vão ter muitas desculpinhas na sua cabeça, o tempo todo o seu cérebro, o seu subconsciente, sei lá como é que é o nome disso, vai estar lá tentando arrumar um monte de desculpa para você não fazer, e você vai com medo mesmo. Esse é o principal. Cara, ferramenta você aprende a usar, tráfego você aprende a fazer, copy você aprende a fazer, estratégia você aprende qual usar. Só que aquela coragem que você vai ter que ter, isso não tem ninguém que te ensina a ter. Isso é só você com você mesmo. É ali que você tem que respirar fundo, tocar o foda-se e vai com medo mesmo. Beleza? Por esse vídeo é isso. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.